Olá, pessoal. No AmigoOffice dessa semana, aqui no Jornal e TV Correio da Manhã, eu trouxe o Dr. Marcelo Bossoá. Ele é médico alergista, com mais de 2 décadas de formação, e também é coordenador do programa Brasil Sem Alergia. E nós vamos falar sobre alergia respiratória, rinite, dermatite atópica e urticária. Está imperdível. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá, pessoal, conforme prometido, Dr. Marcelo Bossoá, que é médico alergista, para mim é um cientista, é uma pessoa preocupada com a saúde pública. Ele hoje é o coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, que está no Rio de Janeiro e Curitiba também. Também, professor AmigoOffice, muito obrigado pelo convite. Legal, é uma grande satisfação estar com você aqui. Também está na África? Na África também, exatamente. E também temos os ônibus, né? Os ônibus de atendimento itinerante, que nós circulamos o Brasil inteiro. Já estivemos em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Legal. Várias regiões do Brasil, onde nós temos uma estrutura com ambulatórios dentro, preparados e de acordo com as normas da vigilância sanitária. Legal. Para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade, respeitando também a questão técnica e a questão sanitária. O que eu acho legal é que é democratizando o acesso a esses especialistas, que na rede pública é algo difícil de você conseguir. Quando você consegue, você não consegue a imunoterapia de uma qualidade, porque eu fui gestor público, você não pode comprar aquilo que você acha melhor, você tem que comprar aquilo que ganha a licitação, e às vezes isso é complicado. E quando você vai recorrer à clínica privada, às vezes tem valores proibitivos para a população geral. É verdade. E o que eu percebo que você tem, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo em maio de 2024, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu sei que tem lá em Realengo, que eu sou da cidade criada, você até já passei em frente da onde tem em Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, tem também na região dos lagos. Tem Xerém, tem Iguaba, né? Terra do Zeca Pagodinho, Xerém, né? Xerém, é isso. E tem Curitiba, e fora as ações itinerantes que nós temos. Legal. Eu queria focar nesse bloco na alergia respiratória, asma, rinite, e que é algo crescente, né? Às vezes as pessoas estão ficando mais alérgicas. É verdade. Olha, o que acontece? Cada dia mais a população está vivendo em grandes centros. E essa aglutinação de pessoas em grandes centros acaba fazendo com que as pessoas fiquem mais dentro de casa, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde você tem uma violência muito grande. Então, assim, é impressionante como os níveis de vitamina D aqui no Rio de Janeiro, eles são menores do que em países escandinavos. Se você for medir, fizer uma comparação em pacientes da Noruega, Suécia, Finlândia e no Rio de Janeiro, eles têm níveis de vitamina D maiores do que aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós ficamos mais em ambientes indoor. Primeiro pela questão do calor, né? Porque muitas das vezes o calor é insuportável, você acaba buscando um lugar refrigerado. E segundo pela violência, as pessoas têm medo de estar nas ruas. Você vê que o fenômeno do shopping, professor Edmilson, dos grandes malls, né? Aquele que acontecia nos Estados Unidos, você tinha enormes malls, está diminuindo muito universalmente, mas no Rio de Janeiro está aumentando. Justamente por causa dessa questão. A questão do aquecimento e a questão também da segurança. Interessante. Então, isso também aumenta a questão respiratória, das alergias respiratórias, que quanto maior a sua exposição com os antígenos ambientais, com ácaro, com poeira, com mofo, e também com a exposição a vírus e bactérias. Verdade. Porque a gente sabe que o vírus, a infecção viral e a infecção bacteriana, ela induz uma reação inflamatória no seu organismo que desvia a sua imunidade para ter processo alérgico. Os pacientes aqui que estão nos assistindo sabem daquela questão que os vovós sempre falam: você pegou uma gripe mal curada, uma gripe que não passa, uma gripe que, de certa forma, o paciente fica 6, 7 meses tossindo, com falta de ar, com rinite, com sinusite, ou seja, o paciente pegou aquele estado gripal, mas não melhora aquilo não é mais gripe, aquilo ali é um desvio do sistema imunológico. O sistema imunológico ele desviou para o que a gente chama de desvio TH2. E esse desvio TH2, então, induz a processo alérgico. Secreção e tudo mais, né? Você consegue fazer uma intervenção com imunoterapia para quebrar essa... Sim, a gente precisa fazer intervenção. É um tripé terapêutico, né? A imunoterapia, as vacinas de alergia, dessensibilizantes, a questão do controle ambiental também, que é muito importante, e a imunização contra doenças. Então, assim, a gente sabe que hoje, por exemplo, a imunização da vacina de gripe, a imunização contra a pneumonia e outros tipos de imunizantes, eles desviam a sua imunidade para o balanço imunológico.
Quando você fala da imunoterapia, que seriam essas vacinas para alergia, Certo. tem uma idade mínima para você começar? Primeira pergunta. Certo. Essa dessensibilização é injetável ou sublingual? Hoje você tem várias formas de imunoterapia, né? A que realmente ainda tem estudos suficientes que mostram uma eficácia de melhora clínica é injetável. Sim. Você tem a imunoterapia sublingual, que também tem a sua eficácia, mas a mais a longo prazo. Os estudos científicos mostram que ela tem a mesma eficácia da injetável, mas ela demora mais tempo para começar a funcionar. Então, depende, se a criança estiver com um quadro muito grave, pode até tentar, de repente, Tentar a imunoterapia dessensibilizante Quando sublingual. eu fazia pediatria lá em Realengo, né, eu fazia imunoterapia para os meus pacientes, como pediatra, fazia sublingual, resolvia muito problema, também obviamente via a questão do controle ambiental, das vacinas usuais, fazia isso, e o que eu via é que quando a mãe não conseguia, ela ficava até mais à vontade, mais estimulada para partir para o segundo momento, que era injetável, ela não queria ficar fazendo vacina. Mas ela dizia, tentei a via oral, não consegui, vou tentar por via injetável. Mas respondendo sua pergunta, a partir de 1 ano de idade, com algumas restrições, lógico, a gente já pode iniciar a imunoterapia, mas a questão da criança iniciar muito novinha é porque a criança ela não consegue expressar algum sintoma, alguma manifestação colateral que porventura possa estar acontecendo nela. Tá. Então, assim, a gente tenta postergar o uso da imunoterapia quando a criança já tiver uma função cognitiva, ou seja, um entendimento melhor da vacina, se ela está desenvolvendo alguma reação colateral. Mas, assim, a vacina é extremamente segura. Se utilizar da forma correta, na fase de indução, de maneira bastante diluída, e a gente vai aumentando progressivamente as concentrações. Pra você ter uma ideia, professor, 700 mil pacientes já atendidos no projeto Brasil Sem Alergia. 700 mil pacientes. 700 mil, muita gente, são 20 anos quase, né, de projeto. Caramba. E Você começou com esse projeto? Fui eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, que também é alergista, que hoje é do Exército, né? Mas também ela atua conosco. Eu sei que o senhor foi militar também, Foi militar, exato. E, de certa forma, nós dois começamos essa atividade e realmente já chegamos nesse nível, né? Porque o que acontece em relação à alergia? Sempre foi um tratamento elitizado, infelizmente. Sim. Infelizmente. Sempre pensando, a comunidade científica, até a população, não, isso é doença de rico. Né? E o Brasil Sem Alergia justamente veio para mostrar o contrário, que a demanda é imensa. Imensa. Vamos lá. Principalmente na população das classes D e E, as populações mais pobres da sociedade. Elas precisam de um tratamento, elas precisam de uma atenção também. Tá, então quando você fala da questão desse bloco que a gente está falando bem da alergia respiratória e rinite, quando eu suspeito, quando é que o leigo deve suspeitar que aquilo é um quadro de alergia e não só mais um resfriado passageiro, porque assim, as crianças têm em média 8, 9 processos virais por ano. Né? Quase que entra num processo de... Se a média fica em torno de 8 episódios, tem gente que tem 4 e a gente tem 12. Exatamente. Né? Tem gente, você vê no consultório de pediatria, toda semana, todo mês a criança está resfriada. Quando é que eu desperto essa luz para dizer isso é um processo alérgico? Então, é muito difícil nós definirmos o que é um processo alérgico e o que é um processo infeccioso. Por quê? Agora você me consolou agora. Eu sempre tive essa dificuldade, eu vi de você que é alergista, me consola. Porque existe uma correlação muito íntima entre as duas manifestações. A promiscuidade entre os dois. O paciente alérgico, na sua mucosa, ele produz as proteínas de adesão, que são proteínas produzidas numa mucosa inflamada, ou seja, o seu nariz fica inflamado e ali é como se fosse um gancho que puxa o vírus. Certo. Então, todo paciente alérgico, ele está sempre resfriado, está sempre gripado, e até outras doenças que são transmitidas por vias respiratórias. Aí o senhor, como infectologista, certamente vai explicar muito melhor do que eu. Então, nós sabemos que um paciente alérgico é um paciente sempre doente. Então, não há como dizer, isso aqui é gripe, isso aqui é alergia. Não, é uma coisa junta. Se você não tratar a alergia, aquele paciente não vai melhorar das suas gripes e resfriados e infecções respiratórias e sinusites bacterianas e tudo mais, porque a gente sabe que uma infecção viral, por assim dizer, ela abre caminho para infecções oportunistas bacterianas. Claro. E aquela infecção, muitas das vezes, ela foi causada por um vírus e foi causada por um processo alérgico, por um ambiente alérgico. Fora a própria secreção que é produzida, o catarro, ele é meio de cultura. Então, acaba favorecendo. Marcelo, assim, então vamos lá. Se a gente tem hoje
trabalhando de forma preventiva em termos de rinite e outras alergias respiratórias. Aquela família tem um filho mais velho que teve muito problema, está grávida agora de um outro menino. Que medidas nós deveríamos estabelecer nessa casa para minimizar o risco dessa criança desenvolver alergia, ou até mesmo que, se vier desenvolver alergia, um pouco mais velha? Mas esse negócio aí que você falou de gravidez é bem interessante, sabia? Eu até queria fugir um pouquinho do assunto, mas depois adentrando. Mulheres grávidas, por exemplo, que já têm processos alérgicos ou que agravaram o seu processo alérgico, por exemplo, pelo tabagismo. Sim. Entendeu? Que não grávidas, mas que elas, de certa forma, foram tabagistas, a criança tem uma chance de 50% maior de ter asma por causa de mecanismos epigenéticos. E não só o filho. Só explica o que seria mecanismo epigenético para a nossa Mas não só o filho, o neto e o bisneto. São 3 gerações. Porque o que é o mecanismo epigenético? Vamos pensar no nosso gene. O que é o gene? O gene é aquela parte do nosso corpo que modula o nosso corpo, que dá nossas características de face, por exemplo, de cor alto, de pele, forte, bonito. e tudo mais. Então, isso que é o gene. E ao redor do gene, você tem como se fosse uma capa que protege esse gene. Imagina um fio. Dentro do fio você tem aquela porção de cobre e aquela borrachinha que envolve o fio. Mais ou menos o que acontece com o nosso gene. Você tem um gene e tem aquela capa que protege o gene. Antigamente pensava-se que essa capa era somente para proteção, professor Edmilson. Mas hoje sabe-se que não é para isso. É para modular também o gene. Pode modular positivamente ou negativamente. Sim. Então, por exemplo, um paciente às vezes tem um oncogene, tem um gene que causa câncer. Mas aquele oncogene está quietinho. Então, como o senhor muito fala nas suas lives, se ele tem um estilo de vida adequado, se ele pratica atividade física, faz uso de vitamina D, faz uso de minerais e tudo mais, aquele oncogene ele não vai ser ativado. Os genes protetores sim vão ser ativados, mas o inverso também é uma realidade. Se ele fuma, se ele se alimenta mal, se ele não pratica atividade física, tem uma alimentação pró-inflamatória, essa alimentação pró-inflamatória ativa os oncogenes e faz com que o paciente tenha câncer. E aí, a mesma coisa acontece com a alergia. E aí, dentro desses alimentos pró-inflamatórios, tem lá os embutidos, os ultraprocessados, tem algumas coisas que nós não podemos falar aqui, porque se eu falar, a live cai, que vem aumentando os casos de câncer de uma forma abrupta. De 2021 e 2022 para cá, você deve entender o que eu estou falando. E está complicado. Está complicado. E a mesma coisa acontece com o processo alérgico. Então, por exemplo, se o paciente é exposto continuamente a alérgenos, se o paciente é exposto a infecções virais, se o paciente é exposto à queima de combustíveis fósseis, à queima de cigarro, à queima até da cannabis. A cannabis a gente sabe que é muito boa de forma medicinal. Sim. Mas a gente tem algumas restrições, né? O médico é que tem que entender o que deve ser feito. Sublingual, exatamente. Então, tudo combustão. Que queima, tudo que gera combustão, induz a um processo, induz uma modulação do mecanismo epigenético, e aquilo ali faz com que o paciente ative genes responsáveis por processo alérgico. E é isso que vem causando esse aumento absurdo que você chegou a falar para mim, que em alguns lugares chega a ter 50% de 50%. Incidência. E o grande problema é o seguinte, que você passa de geração por geração. Então, é filho, uma vez que você declarou aquele gene, ele vai passando. Se, por exemplo, se a nossa geração, se a gente herdou isso dos nossos pais, só a terceira geração é que realmente vai se beneficiar a partir do momento que nós começarmos a ter hábitos de vida saudáveis. Então, aqueles genes começam a ser desativados e não são mais transmitidos. A transmissão de ativação do gene, entende? Não é o gene em si, mas é a transmissão de transmitido, mas transmitido de uma forma não se expressar, a não ser que essa criança volte ou incorpore os hábitos deletérios, ruins. Exatamente. Hoje em dia... E a questão da proteção, né, que nós não falamos. Né? O que o paciente precisa fazer? Você já pode simplesmente, como o professor Edmilson mesmo fala, hábitos de vida saudáveis. Isso é o primeiro passo. Né? Tomar sol, né? Tomar sol, lógico, na quantidade certa, né? Porque o sol tem dose, posologia. Fazer atividade física, consumir alimentos saudáveis, né? Que não sejam pró-inflamatórios, que causem inflamação, mas que sejam anti-inflamatórios. Você pode optar pelos fitoterápicos, que é maravilhoso. Hoje você tem uma gama de fitoterápicos que podem tratar a sua saúde sem os efeitos colaterais dos fármacos, né? Porque a gente sabe que é um fármaco. Aquela molécula não está na natureza, nós sabemos disso. Aquilo ali é uma substância completamente estranha para o organismo, né? Porque a indústria farmacêutica, para ela poder
ter a patente daquele produto, ela produz uma molécula modificada. Então, aquilo acaba sobrecarregando seu fígado, sobrecarrega seu rim, induz a reação imunológica, porque a gente sabe que quando o paciente tem uma disfunção renal, uma disfunção hepática, aquela molécula passa pelo fígado e ela, na hora de ser eliminada pelo rim, ela não consegue ser eliminada, então ela fica circulante no seu organismo, induz ativação de linfócitos T, CD4, CD8, ou seja, induz até reações de hipersensibilidade, reações alérgicas, trocando em miúdo. Então, assim, como o professor Edmilson mesmo fala, muito a questão dos fitoterápicos são muito importantes. Tentar buscar um médico que ele tenha uma visão mais holística, integrativa, que consiga trazer um aporte de tratamento para o seu organismo de uma forma mais natural, com mudança de hábito de vida. E também a questão do controle ambiental, professor. É importante. Retirada de tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia, forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo Napa ou PVC. A gente passa 1/3 das nossas vidas sobre colchão e travesseiro, e o principal alimento do ácaro é a queratina, é a pele. Entendeu? O que tiver pele, o que tiver pelo, o que tiver penas, tudo aquilo que tiver queratina é alimento para o ácaro. E o ácaro, ele não cospe no prato que come, ele defeca no prato que come. Defeca no prato que come. E aí você fica respirando aqueles antígenos. E o peso do travesseiro, ele triplica de tamanho depois de 2 anos, mais ou menos, de uso. Então, o travesseiro perde a validade. Perde a validade, exatamente. Então, precisa fazer a forração com material impermeável. Pode ser Napa, PVC, pode ser até um plástico grosso. Não tem nenhum problema. Mas o Rio de Janeiro faz muito calor, o Brasil é muito calorento, como é que a gente vai conviver num plástico grosso? Aí coloca 3 toalhas em cima do plástico grosso, que tira o calor do plástico, e no lugar do travesseiro, em vez de colocar uma fronha só, coloca 3 fronhas. Entendeu? Que também você tira aquele peso do plástico. Isso são medidas simples, medidas baratas. E outra coisa também que o povo aqui não tem muito hábito. Isso basicamente para rinite e alergia respiratória. Todo tipo de alergia, até a dermatite atópica. Entendi. Até a dermatite atópica, nós vamos falar sobre isso. Entendeu? Porque a dermatite atópica é uma pele exposta, uma pele aberta para alérgenos. Então esses ácaros, essa poeira, tudo isso acaba entrando pela sua pele e acaba piorando sua dermatite atópica. Você hoje assim, tem projeto de levar o Brasil Sem Alergia para outras cidades? Temos, mas o grande problema nosso é a falta de pessoal técnico, principalmente médico. Não tem formação suficiente de médicos na área para que nós possamos atender a grande demanda. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos dar auxílio para os colegas, né? Ou seja, aqueles colegas que estão em lugares longínquos, distantes aqui dos grandes centros, a gente tenta auxiliá-los e tenta, de alguma forma, telemedicina, ou orientar o colega médico, né, na abordagem ao paciente. E fazer essas ações itinerantes em parceria com colegas médicos. Porque o itinerante eu acho legal, mas ele tem... é uma coisa estanque, né? Mas o itinerante você faz o teste alérgico, né? Porque o teste ele é minimamente invasivo, mas é um procedimento invasivo. Então não dá muito bem para você abrir uma barraca e fazer o teste alérgico numa barraca. Você tem que ter uma estrutura de acordo com a norma sanitária vigente para que você possa fazer aquele procedimento. Aí pelo menos você identifica de uma forma barata, que o teste alérgico é barato, é mais barato do que você fazer, por exemplo, um exame de dosagem de IgE específica no sangue, e você consegue então cumprir sua função social. Né? Então tem como você ajudar o paciente com rinite, com alergia respiratória, hoje de uma forma mais acessível. O Sistema Único de Saúde não tem dado conta do recado, e você consegue, como se fosse uma saúde suplementar, uma alternativa no Instituto, que a princípio não deve ter o objetivo de grandes ganhos, mas a ideia é da acessibilidade. Exatamente, a ideia é a inclusão social. Gente, curte aí esse vídeo, a gente está acabando esse bloco. É muito importante que vocês deem o seu like, que você se inscreva, que você acompanhe aqui o Dr. Marcelo Bossoá nas redes sociais dele também. Também o projeto Brasil Sem Alergia é bem legal. E é isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente. A gente vai e volta, tá bom? Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, né, de Edmilson Migovski, também da TV Correio da Manhã. Aqui comigo o Dr. Marcelo Bossoá, ele é médico alergista, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia, que atua em vários pontos do Rio de Janeiro e em outras cidades também. Tem a ambição de levar isso para outros estados, outras cidades. Se Deus quiser, Deus vai abençoar, vai fazer com que isso ocorra. E nesse bloco a gente destinou para dermatite atópica. Exato. Né? Que acomete aí cerca de
muita gente, é muita gente. Não tem aqui em cabeça quanta gente é cometida. A alergia, em geral, chega a 35% a 50%, exatamente. Da dermatite é um dos problemas principais da alergia da pele? Sim, Marcelo? Sim. A maioria dos pacientes que nos procura é justamente com dermatite atópica e outro problema é a urticária também, que nós vamos falar um pouco. Marcelo, como é que identifica ou pensa em dermatite atópica? Então, aquele paciente que tem um prurido muito intenso, uma coceira muito intensa pelo corpo. Muitas das vezes a dermatite atópica ela se dá nas regiões de dobras, ou seja, atrás da perna, aqui nessa região aqui da fossa, exato, do cotovelo, as regiões de dobras principalmente. Por quê? Porque há a eliminação do alérgeno ali, então as regiões que mais suam acabam sendo as mais acometidas, mas podem acometer também a pele inteira, causando aquela irritação intensa, aquele vermelhidão, aquele eritema eu já muito vi criança forte. Assim, uma tristeza, a criança às vezes sofre muito. Exatamente. Aí toma corticoide. E tem que bem, na verdade, é a última coisa que a gente deve fazer, né? O corticoide oral, principalmente. O tópico ainda dá para fazer, mas o oral, porque pode dar o efeito rebote. Né? Pois é, mas mesmo o tópico, dependendo da superfície que você aplica, acaba tendo efeito sistêmico em criança, também. Exatamente, principalmente da área corporal da criança. Doutor Marcelo, você trouxe aí a foto, né? Então descreve para a gente essa foto, por favor. Então, essa foto, ela justamente mostra essa paciente, esses pacientes com quadros, né, de lesões que coçam muito, muitas das vezes sai secreção por aquela lesão. Essa vermelhidão que a gente está vendo na foto é porque a pessoa coça muito. Coça bastante, mas não necessariamente precisa coçar. Tá. Né? Porque a lesão ela pode aparecer por si só, mas o ato de coçar piora a lesão, porque a gente acaba colonizando com uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. E você acaba produzindo uma entidade chamada superantígeno. E essa entidade amplifica a reação inflamatória da lesão. Pronto. Então, aquele paciente que começa com aquelas lesões, principalmente nas regiões de dobras, que suam muito, porque a região que sua acaba havendo a eliminação do antígeno naquela região, professor Edmilson. Como é que você trabalha preventivamente? Então, a prevenção da dermatite atópica, não, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. A gente ia pagar a conta. É uma doença multifatorial, é uma doença de difícil tratamento, mas o que a gente precisa olhar com muita atenção é a questão da pele, da integridade da pele do paciente. Porque o paciente com dermatite atópica, ele nasce com uma deficiência nas proteínas de junção, que são as claudinas, as filagrinas, que são proteínas que juntam as células da pele. Então, trocando em miúdos, né, tentando falar de uma forma mais fácil para os nossos telespectadores aqui, é como se o paciente com dermatite atópica tivesse vários buracos. Imagina aquela piscina com infiltração. Exatamente, aquela piscina com infiltração, aquele muro que não está bem impermeabilizado, exatamente. Permitindo. Exatamente. Então é um paciente que tem uma pele cheia de buracos e nesses buracos é que começa o processo irritativo. Assim, buracos microscópicos. Microscópicos. Muitas das vezes a pele do paciente é tão lesionada que a gente até consegue ver macroscopicamente. Sim. Então o grande paciente do paciente com alergia é a deficiência do epitélio. Você vê que um paciente que sofre de asma tem deficiência do epitélio brônquio. E a pele, o epitélio, é o maior órgão de defesa do organismo. É o maior órgão de defesa. E a colonização desse epitélio, né? Porque sensibiliza com alérgeno, paciente com dermatite atópica desenvolve inclusive alergias alimentares, só de manipular o alimento. Caramba! Então, por exemplo, você começa a manipular o alimento, você está com a ferida, aquela manipulação do alimento faz com que o antígeno alimentar entre no corpo do paciente e induza uma reação alérgica ao alimento. E essa ferida que você fala, não é aquela ferida às vezes também discreta. Discretas, muitas vezes. Você nem porque se você vai com a ferida, você não vai nem manipular alimento. Exatamente. Então, como eu havia falado, a primeira medida que nós devemos fazer com o paciente com dermatite atópica é hidratação. E hidratação com produtos anti-alérgicos. Nem os hipoalergênicos são, bem na verdade, assim, muito confiáveis. Na pele. Na pele. Tem que ser um produto anti-alérgico, testado dermatologicamente, porque se você usar um hidratante que tenha componentes químicos na sua composição, você acaba se sensibilizando àquele hidratante também. Por exemplo, um óleo de amêndoas. Você se sensibiliza a amêndoas, e sensibiliza toda aquela família que faz parte das amêndoas. Entendeu? E substâncias químicas também que tem nos compostos químicos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A hidratação, porque falam muito em hidratação. Hidrata. Ótimo, mas tem que ser hidratado com hidratantes antialérgicos testados dermatologicamente e com autorização da vigilância sanitária. Não pode fazer qualquer coisa para hidratação. E isso entra provavelmente como um cosmético, né? Ele tributa como cosmético e a tributação é em cima e, mais uma vez, a população... Mas por que hidratação? Porque a hidratação, ela fecha os buracos.
E no que fecha os buracos faz com que você não tenha mais a exposição àqueles alérgenos exteriores. Então, uma criança com dermatite atópica, um adulto com dermatite atópica, hidratar com hidratante antialérgico. E que seja certificado. Certo. Porque tem muita coisa aí que é dito antialérgico, mas não é antialérgico, e tem várias outras substâncias químicas. São muito caros, né? São bem, às vezes, 3 vezes o valor de um produto, mas infelizmente, o paciente com dermatite atópica tem que ter uma atenção especial governamental, porque é um paciente crônico, é um paciente que muitas das vezes demora décadas para melhorar, a gente não sabe exatamente, mas boa parte deles melhora na 3ª ou 4ª década de vida, a gente não sabe exatamente por que esse mecanismo. Você cansou de maltratar essa pessoa. E fora o paciente com dermatite atópica complicada, aquele paciente que tem dermatite atópica moderada, grave, esses pacientes sofrem mais ainda, porque aí você tem as complicações, né? Ou seja, porque a gente sabe que um paciente com dermatite atópica tem que evitar produtos químicos, então ele não pode lavar a roupa dele com amaciante de roupa, nem sabão em pó comum, tem que ser um sabão de coco. O paciente com dermatite atópica tem que fazer o controle de ambiente, né? Muito bem feito, porque a gente sabe que esse buraco que é feito na pele também recebe o ácaro, recebe a poeira, recebe o pelo do animal, recebe o mofo, recebe todos aqueles tipos de alérgenos, aeroalérgenos, alérgenos ambientais, então tem que forrar o colchão travesseiro, tem que retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia. Casa clean. Clean, exatamente. É um paciente que tem que fazer a erradicação da bactéria Staphylococcus aureus, porque o Staphylococcus aureus induz a produção do superantígeno, esse superantígeno amplifica a reação inflamatória. Meu Deus. Exatamente. É um ciclo vicioso mesmo. É um ciclo vicioso. E aí você tem que tentar reverter isso. E tem que identificar os alérgenos ambientais. E aí e alimentares são os testes também. alérgicos que você faz. Isso, mas o que acontece? Muito paciente com dermatite atópica vem com várias positividades. Ou seja, você pede o teste e vem positivo a tudo. Aí você vai identificar o que é sensibilização e o que é realmente alergia. Porque nem tudo que é sensibilização é processo alérgico. Claro. Então, por exemplo, às vezes você tem uma panaceia, uma falácia contra o leite, né? Então, o paciente chega num consultório pediátrico, o pediatra vai lá, pede quero saber se meu filho é alérgico a leite. Mas ele toma o leite, ele passa mal? Não passa. Ele desenvolve alguma coisa, mas vem o IgE positivo para o leite. Entendeu? Então, a mãe acaba retirando, o responsável acaba retirando aquele leite da alimentação, e isso acaba induzindo uma piora do quadro clínico, porque aquele paciente que era sensível, quando eu retiro o leite da alimentação, ele não desenvolve mais a tolerância ao leite, porque ele retirou o consumo crônico do leite prévio, então acaba induzindo Ou seja, isso faz quase como uma imunoterapia com leite. Exatamente. Então, por isso que você precisa identificar os alérgenos, e na identificação dos alérgenos, saber realmente qual é o alérgeno que está causando a doença e qual é aquele que é só a sensibilização. Ou seja, aquela velha história, a clínica é soberana. Exatamente, a clínica é soberana. Nesse caso, a questão da epigenética, que a gente já falou aqui em outro momento, mas eu queria que você repetisse também, entra, né? Sim, a epigenética é algo muito importante. Até vou contar um pouquinho de fatos históricos. Por exemplo, nós vivemos alguns genocídios, né? Um deles foi o genocídio judeu. Sim. Muitos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial por causa daquele cara que eu não vou dizer o nome, não, senão a live cai. Entendeu? Que também não merece a gente falar sobre ele, né? Ele não merece. Mas assim, a epigenética começou muitas das vezes com estudos ligados à psiquiatria. Então, foram feitos estudos com judeus que sofreram no Holocausto e judeus que muitas das vezes eram da mesma linhagem familiar, mas que moravam nos Estados Unidos. E viram que os descendentes de judeus que sofreram o Holocausto, os descendentes, não é aqueles judeus que sofreram o Holocausto, mas os descendentes, filhos, netos, bisnetos, tinham muito mais problemas psiquiátricos, psicológicos, cognitivos do que aqueles judeus que não sofreram, por assim dizer, o Holocausto. E isso não tem, muitas das vezes, relação com a influência negativa que os pais transmitiram por causa daquele sofrimento, né? Então mostrou-se que realmente existe, por aqueles pais terem produzido uma quantidade muito grande do hormônio cortisol, então esse hormônio cortisol acabou induzindo um processo psiquiátrico genes, claro, devido à expressão de determinados genes. Então os estudos começaram assim, na epigenética. E na alergia é a mesma coisa. Na alergia, a epigenética ela tem influenciado a modulação dos nossos genes, induzindo você a ter mais alergia ou menos alergia. Um exemplo clássico é a questão do tabagismo. Quem fuma tem muito mais chance de ter asma de origem alérgica de quem não fuma. Entende? Porque você ativa a expressão genética dos genes relacionados à asma.
Então, os filhos, netos e bisnetos podem ter uma chance maior de ter asma de quem não tem, quem não fuma. Você, então, eu vou perguntar para você uma coisa, assim, com esse discurso que você tem, quando a OMS falou definiu saúde como bem-estar físico, social e mental, depois ampliou para físico, social, mental e espiritual, talvez ele tenha que falar físico, social, mental, espiritual e ambiental. E ambiental, exatamente. Entendeu? Perfeito. Não tem como ficar... Não tem como ficar livre disso aí, não. Até porque é esse ambiente que vem promovendo uma série de enfermidades. E aí entende esse ambiente como sendo... E a herança maldita. A herança maldita, porque não é só para você, mas é para os seus descendentes também. E esse ambiente entra não só essas coisas artificiais, esses poluentes, a água com tolueno, como a gente teve aqui recentemente no Rio de Janeiro e Niterói, a questão de alguns produtos que foram utilizados em grande escala em saúde pública, você sabe do que eu estou me falando, quer dizer, então a gente está promovendo agora, ou defendendo Migovski Bolsonaro, que a saúde é bem-estar físico, social, mental, espiritual e ambiental. E você falou a questão de produto químico, né? Sim. Essa quantidade de aditivos alimentares que a gente come, isso é um negócio horroroso. Eu vou dar um exemplo muito ligado à nossa área. Cheio de... esse biscoito é rico em vitamina C, vitamina D, mas tem um monte de outras coisas que vão... Que inativam completamente. Eu não quero essa vitamina D nesse biscoito vitaminado, eu não quero essa vitamina B, não quero. E tem que ver se a vitamina C, inclusive, é sintética ou não é, né? Porque às vezes é uma vitamina C sintética que não tem função. Porque vem tanta coisa ruim ali que não vale a pena, mesmo que seja top da balada de vitamina C, não vale a pena. Mas, por exemplo, olha, um corante que todo mundo come, que é o corante amarelo tartrazina. Isso é cheio de... O corante amarelo tartrazina induz a reação alérgica medicamentosa. Não sei se você sabia disso. Sabia sim, porque eu tinha uma vez eu participei de lançamento de um produto que ele dizia, nós não temos o amarelo tartrazina, ele é amarelo por outro motivo. Exatamente. E tinha essa defesa já com essa antipatia, né? Porque ele, quando passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. Um desses metabólitos é um derivado pirazolônico, que é a dipirona. Olha só. Então, o paciente que consome muito amarelo tartrazina, ele tem uma chance maior de sensibilizar a dipirona e desenvolver alergia à dipirona. Quais são, hoje você tem ideia de alimentos, de medicamentos que tem essa amarelo tartrazina? Você tem algum exemplo? Não é nem a questão do medicamento, são os alimentos mesmo. Né? Tudo que vier com amarelo tartrazina ou qualquer outro tipo de corante. A conchinilha que dá a coloração, a conchinilha é um inseto, entendeu? E a conchinilha tem induzido também reações alérgicas, as mais diversas, inclusive a crustáceos. Então, porque existe um componente chamado tropomiosina, que é um componente comum no ácaro, que é comum nos crustáceos, e pode haver uma reação cruzada entre os alérgenos. Né? A tropomiosina, por exemplo. Outro estudo também, sim, hoje a gente está falando muito da questão judaica, né? Mas acabou que coincidiu isso. Um estudo também que foram feitos com judeus, interessante, né? Judeus ultra-ortodoxos que não fazem consumo, em hipótese nenhuma, de crustáceos. Mas que, de certa forma, só ao cheirarem crustáceos desenvolveram reação alérgica. Como é que você explica isso? Entendeu? Aí é alguma coisa cruzada. Tropomiosina. Então, quer dizer, ao ácaro, inclusive. O próprio ácaro induz a reação ao crustáceo. Então, quer dizer, a dermatite atópica, infelizmente, é algo crescente. A gente já falou um pouquinho da questão da prevenção e as considerações finais nesse bloco acerca de dermatite atópica. Dermatite atópica, vamos lá, pessoal. Dermatite atópica é uma doença multifatorial, tem um componente hereditário fortíssimo. Aí envolve a questão da epigenética. O que nós devemos fazer? Primeira coisa, hidratação com hidratantes antialérgicos. Segunda coisa, evitar a exposição dos alérgenos. Se você está sensibilizado, você tem que evitar a exposição dos alérgenos. Terceira situação, erradicar o Staphylococcus aureus. É muito importante a erradicação do Staphylococcus aureus. Como é que a gente erradica? Erradicar ou manter a bola abaixo? Porque é difícil, né? É difícil erradicar, mas pelo menos erradicar... Baixar a população. Baixar a população. Você usou o termo correto. Você usou muito o termo correto, desculpe aí por esse excesso. Né? Não, mas é certo. Mas é baixar a população, exatamente. E principalmente a questão relacionada ao uso de antibióticos. É importante utilizar antibiótico com a indicação do seu médico, né? E pouca gente fala de baixar a população e até de erradicar mesmo. Sim. Quando eu falei em questão de erradicar, eu pensei nisso. Das fossas nasais do umbigo, porque são regiões de colonização. É muito comum. Exatamente. Então, às vezes, você faz o antibiótico, você erradica de boa parte, você retira boa parte do seu corpo, Staphylococcus aureus, mas ele permanece nas fossas nasais do umbigo. Aí você precisa fazer uma medicação tópica.
Isso. Entendeu? A mupirocina, muitas das vezes, é utilizada topicamente para tirar aquele Staphylococcus aureus das fossas nasais do umbigo. Outra situação também, que aí a gente vai de encontro à medicina integrativa, é a questão do uso do lactobacillus. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro que nós temos. Né? É o lugar que mais tem neurônios depois do sistema nervoso central, é o nosso intestino. Então, se nós mantivermos a população de probióticos adequada no nosso intestino, a gente vai também modular processos inflamatórios em outras regiões do corpo, como inclusive na pele. Olha só. Então, um paciente que tem dermatite atópica já é um paciente depauperado de tanto antibiótico, corticosteroides, anti-inflamatórios, anti-alérgicos, o que for, acaba afetando a flora intestinal do paciente com dermatite atópica. Com certeza. E a gente sabe que o paciente com dermatite atópica tem um problema também de inflamação dos nervos. Então você tem a dermatite atópica aguda e a crônica. E a dermatite atópica aguda está mais envolvida com o processo alérgico e a crônica mais envolvida com estimulação inflamatória dos nervos. Então os tratamentos são completamente diferentes, tanto na aguda quanto para a crônica. A aguda a gente faz uma coisa e a crônica a gente faz outra. É importante ter um suporte do especialista, porque você Exatamente. E a alergia evoluiu muito nos últimos anos. Exatamente. Você fala coisas que você não aprendeu isso na faculdade. Não. Você aprendeu isso depois, nos seus cursos, na sua experiência, nos artigos que você leu. Você é quase um autodidata hoje em alergia, quando compara você hoje com você de 15 anos atrás. Exatamente. Gente, por isso que é importante ter acesso a pessoas que estão estudando, preocupadas com você. A gente está acabando esse bloco. Eu espero que você esteja gostando, que você dê aqui o teu like, compartilhe, se inscreva no meu canal, acompanhe o Marcelo Bossoá também nas redes sociais dele. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. O intervalo é rapidinho, vai e volta. Olá pessoal, nesse bloco aqui com o Marcelo Bossoá, nós estamos entrevistando esse médico alergista com mais de 2 décadas de experiência, de prática médica, coordenador do projeto Brasil Sem Alergia. E nesse bloco eu quero me dedicar à urticária. Não sei você que está me assistindo. Quando eu falo urticária, já dá vontade de dar aquela coçada básica. Nossa. Eu tive urticária quando eu era criança, viu? Algumas vezes. E não é uma coisa que tem mais, às vezes não tem mais. Mas tinha aquelas placas vermelhas altas, coçava horrores. Tem aumentado os casos de urticária também? E a questão também é achar que urticária é alergia, né? E às vezes a última coisa que é alergia, não é alergia, não é processo alérgico. Por exemplo, na sua área. Tem pediatria. algumas parasitoses que dão. Parasitoses, dão urticária. Infecções virais. Infecções virais também dão. A maioria das urticárias em crianças são infecções virais. E a mãe nos busca, meu filho está com uma alergia, tira tudo da alimentação da criança. Tira leite, trigo, ovo, chocolate, tira tudo. Tira a vitamina D, aí que vai ter mais... Nossa, aí que vai ter mais urticária, exatamente, porque não vai modular o sistema imunológico, né? Então, a urticária tem esse problema. Agora, a urticária ela é dividida em 2 tipos. Ela é dividida em aguda e urticária crônica. Sim, vamos lá. Isso é importante a gente definir isso até para que o telespectador ele entenda direitinho. Não fique apavorado também com o processo de urticária. Mas assim, do ponto de vista de tempo de evolução ou de aspecto? De tempo de evolução. E você também trouxe uma foto desse paciente com alergia. Então, me descreve essa lesão aí. Essa lesão é uma lesão em alto relevo. Avermelhada, que pode coçar ou arder ou os dois. Meu Deus do céu. Exatamente. E que pode vir com o chamado angioedema. O que é o angioedema? É um inchaço das mucosas. O paciente pode ter inchaço dos lábios, inchaço da garganta, inchaço das pálpebras, inchaço da bolsa escrotal, inclusive dos grandes lábios das mulheres. Isso traduz maior gravidade? Traduz maior gravidade e a gente, inclusive, faz a diferenciação da urticária, inclusive do angioedema com urticária e angioedema sem urticária. Quando a gente pega um paciente com angioedema, a primeira coisa a gente pergunta é assim, quanto tempo e se tem urticária ou não tem urticária. Vamos lá. Porque o diagnóstico é completamente diferente. Vamos lá. O angioedema, então... Até aqui o nome do... Dá uma olhadinha na foto aí que nós enviamos, vocês vão ver o que é angioedema. Me falei da minha mãe falando, angioedema, porque ela tinha um perfume. Né? Aqui é angioedema. Angioedema. Edema dos vasos. Dos vasos. Extravasamento dos vasos. Dá esses lábios inchados. Mas quando a gente tem, por exemplo, um angioedema sem urticária, não é causado por histamina, é causado por uma outra substância chamada bradicinina. Então, por exemplo, muito comum em paciente que toma remédio de pressão. Sim. Captopril, enalapril, porque eles agem no sistema de bradicinina, eles aumentam a bradicinina e faz com que o paciente tenha angioedema. Então, às vezes, vem um paciente com angioedema sem urticária,
Primeira coisa que eu pergunto, qual remédio de pressão você está tomando? Aí a pessoa, estou tomando Prio, não sei o quê. Lisinopril, Enalapril, Captopril. Eu termino com Prio. E aqui a gente tem aqui no nosso canal pessoas com mais de 40, 45 anos, tem muita gente tomando antihipertensivo. Então, além de botar a medicina no estilo de vida em dia, fica esperto aqui com as informações do Marcelo. Exatamente. Aí a gente chega lá, eureka, resolve a situação. Está lá o diagnóstico, é só retirar o remédio, o paciente nunca mais vai ter o angioedema. Existem outras situações um pouco mais raras, né? Por exemplo, não tão raras, mas menos comuns, que é o consumo do sistema complemento, que também leva à produção de bradicinina. Então, o paciente que tem doença reumática pode ter também angioedema, inchaço. O paciente que tem câncer pode também ter angioedema, doenças linfoproliferativas ou neoplasias, né? E existe uma condição mais rara ainda, mas que também a gente acaba pegando muito em consultório de alergia, que é o angioedema hereditário, né? Ou seja, o angioedema hereditário pela deficiência de uma substância do sistema complemento chamado inibidor de senosterase, pode ser a deficiência quantitativa ou a deficiência funcional. Então, esse é o tipo de angioedema causado por bradicinina. Sim. E que o paciente que não não deve, é alergia. Que não é alergia, que não é causado por histamina. Mas mesmo por histamina também não é alergia também. Entendeu? Muitas das vezes. Mas é uma substância que estimulou a liberação de histamina. Exatamente. Como, por exemplo, exatamente. Então, se por chocolate em excesso. O chocolate pode ter alguma coisa que haja diretamente no receptor de alta afinidade do mastócito e rompa o mastócito. Então, corantes, conservantes podem acontecer, medicamentos. Então, assim, na verdade, não é bem o chocolate, é o que está no chocolate. É o que está no chocolate. Quer dizer, se... o chocolate, a não ser que o paciente seja alérgico ao cacau. Não, se ele produz gene específico ao cacau. Não, estou falando da pessoa não ser alérgica e ter liberação de histamina por conta do chocolate. Exatamente, pode ter, mas pode ter liberação de histamina também, por exemplo, por tireoidite Hashimoto. Então, o paciente pode ter um problema na tireoide, uma autoinflamação da tireoide, uma doença de alta agressão da tireoide, o termo mais correto é alta agressão, e produzir anticorpos que não são IgE, são IgG. Entende? E esses anticorpos, por sua vez, eles agem diretamente no receptor de alta afinidade dos mastócitos e causam alergia. Porque a urticária, por exemplo, fala-se muito em urticária crônica espontânea, né? Urticária crônica é dividida em 3 tipos: urticária idiopática, espontânea e induzida. Então, a idiopática é sem causa definida. A induzida é induzida a vibração, induzida a frio, calor, pressão, tato, atividade física, aumento do metabolismo, induz a urticária induzida. Então, por exemplo, o paciente vai tomar um banho de mar, né, e chega todo empolado, né, sai do mar todo empolado, ou pega sol, fica todo empolado. Né? Aí essa não é uma... Isso não é uma urticária, por assim dizer, imunologicamente falando. Não é alergia. É um processo alérgico, mas não tem envolvimento de sistema imunológico, de antígeno. É o próprio mastócito que se rompe ao contato desse efeito físico. Essas agressões ambientais. Essas agressões ambientais, excesso, exatamente. chuva. Aí você tem aquela urticária crônica espontânea, que é mais subdividida em 3 tipos: alérgica, autoalérgica e autoimune. Então, alérgica todos nós sabemos. Induzida pelo alimento, pode ser o cacau, pode ser o leite, pode ser o trigo, pode ser o ovo, o camarão, carne de porco. Induzida por ácaros e tudo mais, é alérgica. Autoalérgica é quando você produz uma autoalergia, ou seja, você faz alergia a você mesmo, entendeu? Então, por exemplo, é um negócio doido, né? Então, por exemplo, você tem a produção dos autoanticorpos antitiroperoxidase. Hoje a gente sabe que esse autoanticorpo que é produzido contra a tireoide, ele é um autoalérgico, diferentemente da antitiroglobulina, que é um autoimune. Então, quem tem positivo, e muita gente tem positivo isso, antitiroperoxidase, IgG antitiroperoxidase, tem uma autoalergia, principalmente se ele desenvolve reações, se ele desenvolve urticária, se ele desenvolve vários sintomas pelo corpo, né? E existe autoimune, né? Ou seja, paciente que tem lúpus eritematoso sistêmico, que tem artrite reumatoide e até problemas da tireoide que produz o antitiroglobulina. Você percebeu na sua prática e no relato das diferentes clínicas que você tem um aumento expressivo dos casos de urticária? Tem, isso já está documentado, inclusive, que eu não posso falar aqui a doença, mas inclusive tem até um vídeo meu que a gente fala sobre isso no nosso canal. Já tem vários trabalhos publicados mostrando se a gente não sabe se é o imunizante ou se é a própria doença. Então, assim, voltando a um fato histórico, eu gosto muito de história, sabe, professor Edmilson? Você sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por causa de atitudes mal tomadas do Kaiser? Porque hoje os historiadores dizem que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra só, né, com um tempo de armistício entre as partes.
Mas o Kaiser, ele pegou a gripe espanhola. E a gripe espanhola, a gente sabe que ela, naquela época, afetava muito o sistema nervoso. O paciente realmente entrava muitas das vezes até em demência. Sim. Você não tinha medicamento, você não tinha nada, você simplesmente deixava o seu sistema imunológico melhorar. A encefalite pelo vírus da influenza. Encefalite pelo vírus da influenza, exatamente. E hoje os historiadores dizem que a decisão mal tomada do Kaiser durante o tratado de armistício que houve entre os aliados e a Alemanha e a Turquia, o Império Otomano e tudo mais, foi justamente o motivo de ter se criado todo um ambiente propício para a proliferação daquele movimento extremista que houve na Europa. Que também não vou dizer o nome, né? Senão prejudica seu canal. Então, olha o que uma doença fez para a humanidade, né? Levou um genocídio, levou a uma redução populacional enorme, levou uma nova ordem mundial, né? Que a humanidade realmente... Parece que as coisas estão acontecendo com a mesma coisa com esse negócio aí. Com esse negócio. Parece que né? Quer dizer, as pessoas continuam e aí... E está aumentando, assim, assustadoramente os casos de urticária. Ou seja, então, além da questão da epigenética Exatamente. provocada, a saturação provocada pela questão dos alimentos, dos poluentes, de coisas que já vêm ocorrendo há décadas, teve algo que teve um início muito abrupto, exatamente, de 2021 para cá, e que você percebe, então, que houve um aumento dos casos de urticária de 2021 para cá. O que os cientistas não sabem se foi a doença em si ou se foi aquilo que foi feito para tratar a doença. Exatamente. Você sabe do que ele está se referindo, eu não vou falar aqui porque quando a gente fala a live cai, o canal cai. O canal do Correio da Manhã já caiu algumas vezes por causa de vídeos que a gente faz aqui. A gente está vivendo uma situação de falta de liberdade de expressão. Mas isso é documentado. Bota um PubMed, vai encontrar vários artigos científicos publicados, revistas indexadas, revisadas por pares, multicêntricos. Isso aí não importa. Se eu pegar um texto desse e traduzir do inglês para o português, ipsiliter, sem mudar nada, e comentar ali na minha live, ela cai. Eles me derrubam. Eu fiz um vídeo sobre isso, de um determinado medicamento que foi reposicionado, caiu, e tomei uma punição de 15 dias. No outro dia eu fiz uma live dizendo que uma determinada instituição mundial que promove a saúde tinha errado, ou estava cometendo mais um erro, caiu. Eu não posso falar mal de ninguém, eu não posso criticar ninguém, eu tenho que seguir o que eles determinam. Então, assim, isso é uma coisa muito chata, porque ainda bem que o canal aqui é interessante. Tem pessoas muito diferenciadas. Você vai ver nos comentários que você vai receber que são pessoas que escrevem bem, são pessoas críticas, pessoas preocupadas assim. Eu não tenho um espectador comum. O nosso canal é muito diferenciado. Não estou falando só diferenciado na formação acadêmica, mas na forma de pensar e de criticar e de ter uma visão fora da caixa. Exato. Então é bem legal, por isso que é gostoso falar aqui, porque você vai ver depois os comentários. Espero que vocês comentem aí para eu não ficar aqui fazendo um papel de mentiroso, por favor. Mas então você percebeu essa diferença grande. Muito. Tem como... Não percebi, mas os cientistas também, metodologia científica, perceberam. Isso então, não é só uma percepção subjetiva de um médico que está no consultório. Você não está sendo o Monteiro Lobato inventando uma história, você está repetindo aquilo que você leu e está vendo em termos de artigos. E estou mostrando que... Tendo em vista que houve essa questão, que a gente não sabe se foi pela enfermidade ou pela tentativa de proteção contra essa enfermidade, que vem provocando aumento dos casos de urticária no Brasil, que a gente está falando do Brasil, o que pode ser feito para minimizar isso? Então, primeiro classificá-la, né? Entender qual é a etiologia dessa urticária. Se é uma doença alérgica, se é uma doença reumática, se é uma doença de autoalergia. Mas todas elas aumentaram? Todas elas. Quer dizer, independente se é alergia ou tudo principalmente as crônicas espontâneas. A entidade urticária aumentou. Urticária crônica espontânea aumentou. Tá. Que são aquelas urticárias que têm um tempo de evolução com mais de 6 semanas. A aguda, menos de 6 semanas. Então, a aguda, por exemplo, a gente pensa em infecções virais, em reações adversas a remédios, a gente pensa em outras situações. E a crônica, principalmente a crônica espontânea, onde você tem a autoimune, autoalérgica e alérgica. E dentre essas aqui, a autoimune tem aumentado bastante.
Tá? O arsenal terapêutico, quando você fala aqui que aumentou, pelo menos 6 semanas, Exato. Eu estou criando mais um cliente aí para a Big Pharma, né? Exatamente. O que eu faço? Não preciso dizer quais são mas esse cidadão com uma urticária crônica, ele gasta uma grana para se manter. Porque, infelizmente, as pessoas assim, elas estão muito direcionadas à solução imediata do seu problema. Sim. Então, qual é o remédio milagre? Qual é a bala de prata que eu vou ter acesso para resolver o meu problema? Não existe uma bala de prata. Lógico que para tirar o paciente da crise... deflagrou o problema, a gente sabe, foi uma bala não é de prata. Exatamente. Mas para sair dessa solução é mais complicado. Mais complicado. Então, o que a gente faz? Lógico, o paciente procura um consultório médico e tem que tirar o paciente da crise, né? Claro. Evitar ao máximo usar corticóide devido ao efeito rebote. Sim. Você vai usar um antihistamínico. O antihistamínico hoje, você pode até quadruplicar a dose com orientação do seu médico. Não faça nada isso por conta própria, até porque vários antihistamínicos são comprados sem receita. Isso é muito perigoso, porque existem duas situações específicas do uso do antihistamínico, que é aumento da incidência de arritmia cardíaca e aumento de convulsões. Né? Convulsões. Então, o paciente, com a orientação do seu médico, pode até quadruplicar a dose. Então, tem médicos que já iniciam com a dose plena e tem outros que vão aumentando progressivamente. Eu sou mais cuidadoso, eu vou aumentando progressivamente, exatamente. Não sei que tem uma urgência muito grande. Uma urgência, exatamente. E saber justamente se aquela urticária... Porque, por exemplo, se você pega uma urticária que ela dura mais de 12 horas para melhorar, a chance de ser uma urticária alérgica é menor, entende? Porque... A urticária alérgica, a urticária estaminérgica, a urticária onde você tem um envolvimento importante de histamina ali, você faz uso do antihistamínico e ele, antes de 12 horas, já regrediu. Agora, a urticária que demora mais de 12 horas deve ter alguma coisa no envolvimento mais complexa, que pode ser uma doença de reumatismo, uma doença reumática por trás, que possa estar causando esse problema no paciente. E todas essas entidades aumentaram Aumentaram, exatamente. 2021 para cá. Agora, é lógico que um tratamento holístico, mudança de estilo de vida, reposição de vitamina D, a gente sabe que a vitamina D não é uma vitamina, ela é um esteroide, entendeu? E esse esteroide tem uma função de regular a nossa imunidade. Ela, inclusive, melhora a produção de linfócitos T reguladores. O linfócito T regulador é um tipo de célula que regula a nossa imunidade e faz com que a gente fique em equilíbrio sem exacerbação dos processos alérgicos. Então, ver se o paciente está bem com vitamina D, evitar alimentos pró-inflamatórios, usar alimentos anti-inflamatórios, a dieta do Mediterrâneo, por exemplo. Aquela história, né? Porque é descascar mais e desembrulhar menos. Descascar mais e desembrulhar menos, fazer o controle ambiental, tudo aquilo que ativa seu sistema imunológico para o lado ruim, né? É importante que você trabalhe e justamente não tenha mais o problema, e evitando justamente piorar da situação. Bolsonaro, a gente tem que finalizando o nosso programa, né? Passou rápido, infelizmente, quando o papo é bom, passa rápido. Como é que faz para encontrar você nas suas redes sociais? Então, nós temos o nosso canal, Brasil Sem Alergia, né? No YouTube, é só colocar Brasil Sem Alergia. Hoje nós alcançamos 60 mil inscritos, já temos 10 milhões de views. Que legal. Não sei se nós somos os maiores do Brasil no nosso nicho, mas acredito que sim. E aí até eu peço... tem vídeos diários. Legal. Peço que vocês que estão me seguindo aqui no canal no YouTube, Edmilson Migoff, seguindo também aqui no canal TV Jornal Correio da Manhã, que vocês também sigam lá o nosso amigo, né, que tem conteúdo que é de qualidade e que é pouco divulgado, porque cá entre nós não interessa muito para muita gente não. Tem gente que quer manter a reserva de mercado aí, continuando... cobrando valores que são um pouco acima do que a gente poderia cobrar. Eu acho que vocês cobram bem menos. O objetivo do projeto é a inclusão social. Inclusive no nosso próprio site está lá. Se você tem plano de saúde, se você tem condições de pagar um médico particular, tente não nos procurar. Lógico que o projeto está aberto a todos, né? Quem for lá vai ser muito bem recebido. Ninguém vai perguntar se você tem plano, se você não tem. Mas a gente coloca para ver se as pessoas têm conscientização, né? Existe o mercado, que é um mercado para aqueles que já estão estabelecidos e que, de certa forma, têm feito muito bem seu trabalho, entende? Mas, infelizmente, as classes D e E não têm tido assistência. Não tem mesmo, não. Não tem. Então, não faz a medicação correta, trata somente as crises, com redução, né, inclusive da expectativa de vida e da qualidade de vida. Pois é, e quando vão para o serviço público, nem sempre tem acesso à imunoterapia, porque nem todo lugar tem. Porque, professor Edmilson, o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais alergia, é a vacina. É isso aí. Não
aquela vacina. Não, a vacina de alergia. Uma vacina de alergia. Que tem mais de 100 anos de existência. Mais de 100 anos de existência. Então, assim, a gente já está mais do que consagrada a sua eficácia e segurança. Então, a gente sabe que é uma vacina que só ajuda, que só faz bem, que não faz mal para ninguém. E se for e você utiliza de um fornecedor bem interessante. Quando eu fui da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, eu fiz uma fiscalização lá e a gente brincou que deu 10 com louvor para ele. E eu não sabia, né? Foi a fiscalização nua e crua. E eu me impressionei com o que eu vi. E é o fornecedor que nos fornece. Eu sei disso. Nós temos o fornecedor das clínicas mais chiques que tem no Brasil, é o mesmo fornecedor, é a mesma vacina. O nome da empresa qual é? Pode falar. Pode falar? FDA Allergenic. Que é Rupert. O Rupert, exato. Tinha outra pessoa lá também, mas acho que já saiu. É o José Carlos que continua lá, né? Mas eles são muito bons, né? O melhor fornecedor que tem hoje de extratos alergênicos do Brasil são eles, né? Quiçá da América Latina, né? É isso aí. Gente, obrigado por você ter assistido a gente aqui. De 0 a 10, qual é a nossa nota, por favor? Vou te dar uma caneca para você, quando estiver na sua casa, lembrar da gente, tomando chá, lembrar do Migovski. E você acessar o nosso canal é muito importante, tá? Então, de 0 a 10, qual é a nota? E compartilhe esse vídeo, porque informações como essa servem sim para minimizar dor, sofrimento, internações, sequelas e mortes. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço e até breve. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.